Quem aí gostou do vídeo anterior, onde eu mostrei os super-heróis da Marvel que foram copiados pela DC? Pois então, meus amigos, eu recebi uma enxurrada de mensagens dos haters reclamando que a Marvel também tem uma enorme parcela de culpa, pois muitos personagens foram copiados da DC. Sendo assim, em respeito aos dois seguidores que reclamaram, nesse vídeo eu irei apresentar para vocês os personagens da DC Comics que foram copiados na cara dura pela Marvel. Então, vem comigo que irei te contar quem são. E aí, gurizada medonha, eu sou o Félix e irei iniciar a lista com o Capitão Marvel. Provavelmente ao ouvir esse nome você até cuspiu o refrigerante que tinha na boca. Bem, como é que o super-herói que tem o mesmo nome de sua empresa pode ser um plágio? As respostas são mais interessantes do que você pode imaginar. O nome Capitão Marvel tem sido objeto de disputa desde sua criação em 1939, quando foi publicado pela Fawcett Comics. Este super-herói, como muitos outros, também foi inspirado no Superman. Ele tinha algumas semelhanças muito flagrantes com o kryptoniano. A National Comics, que hoje é a DC, não gostou muito e processou a editora em 1941. Para não deixar a história tão longa, a National Comics foi a julgamento e já na década de 70 eles compraram os direitos do Capitão Marvel. No entanto, durante todo esse tempo e na surdina, o Stan Lee criou um personagem com o mesmo nome e, vendo que o nome estava livre de direitos autorais, correu na frente e realizou o registro do nome. Obviamente, a DC não ficou de braços cruzados e brigou pelo nome, mas dessa vez foi a Marvel quem venceu, e a DC teve que renomear seu personagem como Shazam. E bem, o primeiro Capitão Marvel da Marvel que se chama Marvel, eu sei, isso está ficando muito enrolado. Pois bem, ele também foi inspirado no super-herói das cuecas vermelhas em cima das calças. Bem, ele podia voar, tinha super força e ele absorvia energia solar. Mesmo com tudo isso, nunca foi comprovado que se tratava de uma cópia, então tirem as suas próprias conclusões. Por outro lado, se existe um personagem da Marvel que era uma cópia do Superman, com certeza é o Hyperion. E nesse caso, as origens, personalidade, poderes e até sua identidade secreta eram iguais. Nessa ocasião, como em outros pontos dessa lista, a cópia é mais famosa que o original. Embora o Visão seja mais conhecido, ele é uma cópia idêntica do Tornado Vermelho, um personagem da DC Comics que estreou em 1968. Vamos rever algumas características. Ambos são androides vermelhos, possuem capas e o mais importante de tudo, são carecas. Mesmo com tudo isso, o caso do Visão é bastante curioso, pois surgiu pela primeira vez em 1940, quase 30 anos antes do Tornado Vermelho. No entanto, era alguém completamente diferente, pois em vez de ser um androide, era um alienígena que se parecia com isso que está na foto. Sua história não foi totalmente desenvolvida, pois ele era uma espécie de agente intergaláctico que veio para combater o crime surgindo praticamente do nada. Sua última aparição nessa forma foi em 1943. Em 1968, seu físico e sua história tiveram uma reviravolta muito suspeita, permanecendo como a forma que conhecemos hoje. Coincidentemente, essas mudanças ocorreram no mesmo ano que a DC publicou o Tornado Vermelho. Ficou mais do que claro que o Tornado Vermelho foi a inspiração para a nova versão do Visão. Agora eu irei te falar sobre o Thanos. Ok, nesse caso não é um super-herói, mas devido ao fato de ser muito popular, eu decidi incluí-lo na lista. O interessante sobre este assunto é que o Titã Louco foi criado em 1973 pelo artista James Starlin, com a intenção de se assemelhar ao Metron, que é um personagem da DC. Ele literalmente é um deus que viaja no tempo e no espaço. Porém, durante sua criação, Starlin decidiu dar uma reviravolta em seu trabalho e acabou copiando Darkseid, um super vilão que apareceu nos quadrinhos 3 anos antes. A verdade é que não é preciso ser um especialista para perceber que ambos são quase a mesma coisa. Eles são grandes vilões galácticos e ambos procuram de alguma forma acabar com a vida no universo. Darkseid está procurando a equação antivida e o Thanos precisa encontrar as joias do infinito. Você pode imaginar o que teria acontecido se Darkseid tivesse estreado nos cinemas antes de Thanos? Com certeza o Titã Louco teria sido criticado pela cópia que é. Apesar do Doutor Estranho ter se tornado um dos personagens mais populares da Marvel, graças em parte aos filmes,
existe um feiticeiro da DC que poderia ter sido a inspiração para sua criação. É claro que eu estou falando do Dr. Destino. Na verdade, o Dr. Destino é um personagem bastante antigo. A sua primeira aparição nos quadrinhos foi na Morphin Comics, número 55 de 1940, e o Doutor Estranho foi apresentado em 1963, na HQ Contos Estranhos, número 110. Contos Estranhos eram uma das revistas de terror e monstros da Marvel Comics nos anos de 1950. Deixando de lado sua aparência e a origem de seus poderes, em termos gerais eles são muito semelhantes, pois ambos possuem amuletos mágicos, podem voar, têm longevidade e são capazes de lançar feitiços mágicos. Feitiços que geralmente usam para proteger suas realidades. Vale ressaltar que, em várias ocasiões, ambos foram considerados os mais poderosos feiticeiros de suas respectivas editoras. Pode ser que o nome Homem Elástico não soe familiar para você, ou que você até pense que seja muito ridículo ou que é um plágio grosseiro do Senhor Fantástico da Marvel. E convenhamos, você tem que ser honesto, é um personagem que é ridículo. Quem quer passar a vida se chamando de Homem Elástico? Melhor ainda, Homem de Borracha ou algo assim. Bem, o fato é que esse super-herói foi criado em 1940 pela extinta editora Quality Comics. E caso você ainda não tenha notado, entre seus poderes está a elasticidade super-humana, mudança de forma e aparentemente ele é mesmo imortal. No entanto, em 1961, ou seja, 21 anos depois, o Senhor Fantástico foi apresentado pela Marvel, que também tem super elasticidade, é inteligente e, embora não seja oficial, parece que ele também tem imortalidade. Isso sem falar que ele tem um nome muito melhor. Provavelmente por isso que o seu sucesso se estendeu mais do que o do Homem Elástico. É que, apesar do Homem Elástico ser atualmente um membro ativo da Liga da Justiça, o Senhor Fantástico continua sendo mais popular, porque, como em outros casos, a cópia ficou mais famosa que o original. Dizem que Mort Weisinger e George Papp foram inspirados pelo lendário Robin Hood para criar o Arqueiro Verde em 1941. Um humano sem poderes, mas com uma habilidade extraordinária com arco e flecha. Em 1962, a Marvel estreou o Gavião Arqueiro, outro humano sem poderes, mas com uma habilidade extraordinária com arco e flecha. Nota-se que neste caso as origens de ambos os personagens são muito diferentes, porque enquanto o Arqueiro Verde é um homem rico que deixou tudo para combater o crime, o Gavião Arqueiro era um órfão que teve de ingressar no circo quando desenvolveu sua habilidade com o arco. Ainda assim, é inegável ver que Gavião Arqueiro tem muitas semelhanças com o Arqueiro Verde. Então, provavelmente o Stan Lee baseou seu personagem nele. Agora, enquanto ao fato de quem é o melhor arqueiro, depende se você é fã da Marvel ou da DC. Eu sou fã de quadrinhos e tenho as minhas preferências, e eu acredito que neste momento vocês vão dizer que eu sou DCnauta, pois eu acho que o Arqueiro Verde é muito mais completo e tem sido mais importante dentro das HQs. Dada a falta de super-heroínas femininas em 1941, Elizabeth e William Moulton criaram a Mulher Maravilha, uma princesa guerreira baseada nas Amazonas da mitologia grega, que ao longo dos anos se tornaria uma das super-heroínas mais icônicas da DC Comics. A Mulher Maravilha está no 5º lugar entre os 100 maiores personagens de quadrinhos de todos os tempos. Devido à ascensão que ela teve durante a Era de Ouro dos quadrinhos, a Marvel decidiu incorporar sua própria guerreira baseada na mitologia, mas nesse caso, mitologia nórdica. E foi assim que, em 1961, Jack Kirby e Stan Lee criaram Lady Sif, uma guerreira asgardiana que por um tempo também foi um interesse romântico do Thor. Apesar de seus poderes não estarem nem perto de alcançar os da Mulher Maravilha, sua aparência e origem mística eram motivo para pensar que a Marvel se inspirou mais do que deveria. No entanto, esta foi apenas a primeira tentativa de imitar a princesa Diana. Até que em 1982, descaradamente e sem nenhuma vergonha na cara, a Power Princess fez sua estreia na Marvel. E deixando de lado os poderes e habilidades, e mesmo que as duas venham de uma ilha, basta ver uma imagem para saber que, desde o início, eles queriam que ela se parecesse com a Mulher Maravilha. É muita cara de pau, hein, Dona Marvel? O incrível sobre a Era de Ouro dos quadrinhos é que muitos personagens originais nasceram durante este período, porque o pessoal da Marvel e da DC foram muito criativos e criaram muitos super-heróis que eram realmente fascinantes. Um deles é o Flash, um velocista criado pelo Gardner Fox em 1940 para a Flash Comics, que realmente conseguiu capturar o interesse dos seus leitores.
Também conhecido como Corredor Escarlate, esse personagem foi encarnado por vários personagens ao longo da história, e o que chamou a atenção desde o início é a sua capacidade de atingir velocidades inimagináveis, tornando-o o personagem mais rápido da DC. O fato é que 22 anos após sua primeira aparição, a Marvel decidiu apresentar Pietro Maximoff como Mercúrio, um personagem com os mesmos poderes do Flash, só que um pouco mais lento. E como se isso não bastasse, a personalidade de Pietro era muito semelhante ao do Barry Allen, já que ele é um palhaço engraçado que sempre tira o foco de tudo. Atualmente, ambos os personagens são muito amados pelos seus fãs e, aparentemente, sua popularidade continuará aumentando. Comente aqui embaixo qual é o seu favorito. Como eu posso descrever o próximo personagem da lista? Ele não é um herói, mas também não é um vilão. Ele é um anti-herói que só se importa com ele mesmo e para seu próprio benefício. Assim como o Deathstroke, que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1980. Lamento dizer isso do Deadpool, mas ele é uma cópia. Como se isso importasse para ele, né? Enfim, eu tenho um monte de coisa para fazer. Este é mais um dos casos recentes e conhecidos de todos. Bem, o próprio Rob Liefeld, que criou o Deadpool, admitiu que isso era uma espécie de piada em relação ao personagem da DC. Até os dois são chamados quase da mesma forma. Por um lado, Wade Wilson e por outro lado, Slade Wilson. Além de seu nome, sua história é muito parecida. Slade Wilson era um soldado que se ofereceu para um experimento militar, mas depois descobriu que na verdade era um projeto para criar uma elite de super soldados. Estas experiências aumentaram os sentidos e reflexos de Slade, que decidiu abandonar o exército e atuar sob o nome de Deathstroke. Por sua vez, Deadpool apareceu em 1991 e, apesar de ser uma paródia, a DC não gostou muito. A DC chegou ao ponto de processar a Marvel. Por conta disso, a Marvel decidiu desenvolver melhor a personalidade de seu anti-herói e apresentá-lo com um senso de humor peculiar que, sem dúvida nenhuma, o torna o favorito de muitos, inclusive de mim. Em qual personagem de quadrinhos você pensaria se eu dissesse que ele pode encolher a níveis subatômicos ou até mesmo crescer a uma grande altura? Talvez, como a maioria, você tenha pensado no Homem-Formiga. Bem, graças ao UCM, esse personagem ganhou muita popularidade nos últimos tempos, mas a realidade é que desde sua primeira aparição nos quadrinhos, em janeiro de 1962, ele foi catalogado como uma cópia do Esmaga-Átomo, um personagem da DC Comics que tem habilidades semelhantes e foi introduzido 4 meses antes. Um fato interessante é que o Esmaga-Átomo já havia aparecido nos quadrinhos em 1940, mas ele era um pouco diferente e só em 1961 que ele obteve poderes que tem hoje. A propósito, o personagem que aparece no novo filme do Adão Negro, Albert Rothstein, não é exatamente o mesmo personagem do Esmaga-Átomo. Albert é sobrinho do primeiro Esmaga-Átomo e ele usou esse nome uniforme para homenagear seu tio. Ele tem recebido algumas críticas dos fãs, porque no filme é muito parecido com Deadpool. Você pode comparar as máscaras dos personagens, elas são bem parecidas. Enfim, se você já viu o filme, me diga o que achou, se ele se parece realmente com o Deadpool. Deixe seu comentário aqui embaixo. Já que você assistiu o vídeo até aqui, que tal deixar um like para fortalecer o canal? E se você não for inscrito, já te inscreve. E não esquece de ativar o sininho para receber uma mensagem sempre que um novo vídeo for postado, pois eu sempre irei trazer novidades e curiosidades dos filmes e séries. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!